em outro tempo. Quando a palavra diz assim, Jesus chega para uma multidão de judeus e diz assim: os primeiros serão os últimos. Ele estava dizendo: vocês parem a fila de vocês, que eu vou colocar um outro povo para fazer a minha vontade. Aí ele levantou a igreja. Primeiros são os últimos. Por que o primeiro os últimos? Porque quem devia estar pregando hoje no mundo inteiro era o povo judeu, o povo de Israel. Pelo contrário, eles estão brigando, então criando guerra e fazendo aquilo que Deus falou que nunca podia ser feito. É preciso que nós entendamos que a chamada de Deus na vida de cada um de nós, ela tem um seguimento. Deus nunca chamou ninguém para depois a pessoa dizer: eu acabei a obra e agora vou descansar. Deus chama o homem, quando ele escolhe, já é um milagre dizer: eu te aceito, eu te perdoo e eu te levo para o céu. Isso é uma coisa muito forte que não tem explicação. Israel, por não obedeceu, houve um desastre, um acidente que aconteceu, e aí foi necessário Jesus levantar a igreja que hoje existe espalhada pelo mundo inteiro. Não existe muitas igrejas, só existe uma igreja. É a igreja do arrebatamento. É a igreja da glória de Deus. É a igreja que glorifica o nome do Senhor em qualquer situação. Aí Jesus, ele olha para um grupo de pessoas e diz assim: daqui para frente, os inimigos de vocês vão ser os seus próprios familiares. Por que isso? Porque é muito difícil. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, a minha família toda era católica. E eu vim de uma religião católica muito forte na época. Eu fui ministro da Eucaristia. Eu trabalhei junto com a Igreja Católica há algum tempo, distribuindo hóstia, junto com mais 2 amigos. E depois chegou o momento de Deus me chamar. E por misericórdia eu entendi a palavra e aceitei Jesus. Eu não aceitei a Assembleia de Deus, não aceitei uma religião. Eu tenho certeza que eu aceitei Jesus naquele dia com um desejo de nunca mais retroceder. Foi uma convicção que entrou dentro de mim. Não que eu ser pastor, que eu estar aqui pregando, isso aqui é apenas uma organização da igreja, mas isso aqui não leva ninguém para o céu. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu sinto o desejo de falar. Pregar não leva ninguém para o céu, profetizar não leva ninguém para o céu, cantar bonito não leva ninguém para o céu. O que leva o homem e a mulher para o céu é a comunhão que ele tem dia e noite com o Senhor. É um propósito que entra no seu coração, pois não é fácil. Não é fácil ser salvo. Fosse assim uma coisa que eu venho, fico uma semana, aí amanhã eu tiro uma folga e fico por lá e depois eu volto de novo. Se fosse assim era muito fácil. Mas Jesus diz assim: aquele que não tomar a sua cruz. Cruz é submissão, cruz é compromisso, cruz é propósito, cruz é uma posição ereta, direta na presença de Deus. Aleluia! E não existe demônio que lhe arranque da presença de Deus. Você mesmo é culpado quando você se afasta. Eu mesmo sou culpado quando eu me sinto fraco a ponto de deixar Jesus. A culpa é minha. A culpa é nossa, pois Ele não nos chamou para nos deixar desamparados. Ele nos armou com armas poderosas. Quem crê nisso? Ele, quando chamou, Ele fez uma promessa que nós seríamos guardados, protegidos de toda a seta de Satanás. Nós estaríamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, e que podia descansar.
Paulo escrevendo uma das suas epístolas, ele diz assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque vocês já estão escondidos com Cristo em Deus. Aleluia. Isso é muito forte. Eu fui escondido, não foi eu que me escondi. Ele próprio, quando lhe chama, perdoa seus pecados, faz promessa a seu respeito. Ele te esconde no esconderijo dele, para Satanás não te arrancar nunca mais. Só que ele diz assim: vai e não pegue mais. A ordem é essa. Vai e não olhe mais para trás. Você assumiu um compromisso, é como um casamento fiel. Você chega no altar, até então você estava gostando daquela moça, vocês estavam concordando com uma coisa. Chega um dia que vocês dois combinam, aí tem uma aliança que marca o seu trajeto daqui para frente. Todos que olharem para a sua mão vai ver que você tem um dono, e que outro dono não pode mais invadir esse espaço. Com Jesus o casamento é a mesma coisa. Eu fui marcado por ele. Paulo escreve daqueles que são selados e diz assim que o propósito de Deus permanece firme, tendo este selo, porque Deus conhece os que são seus. E quando ele chama, ele conhece você e te guarda. Satanás atira coisas sobre a sua vida e não consegue lhe atingir, porque agora você é dele. Você fez um compromisso. Aí Jesus olha para o povo e diz assim: assim os inimigos dos homens agora é os seus familiares. Porque quando alguém aceita Cristo, normalmente a família, isso é quase natural, sempre tem alguém que vai contra. Ele não estava dizendo que ia ter briga, que ia ter guerra dentro de casa. Eles são contrário àquela decisão que você tomou. E talvez você se sente fraquinho porque a sua família não quer seguir você. Quem sabe você se sente cansado porque você está lutando, mas tem alguém do seu lado que não vai com você. E isso te traz uma tristeza no coração e dá vontade de parar. Aleluia! Mas Jesus chamou, foi você, é preciso nos entender. O Senhor escolheu, foi eu, escolheu você. Se o seu irmão não quiser vir para a igreja, continua você fazendo a vontade do Senhor até que Deus venha resolver o que tem que ser resolvido. Aleluia! Seu esposo não quis vir, mas você está aqui porque Deus escolheu você, marcou você e disse: agora você é meu e vai e não peques mais. Isso está em João 8, versículo 10. Ele olha para uma mulher pecadora e diz: cadê seus acusadores? Não te condenaram? Ele disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu te condeno. Agora vai e não volte a pecar. Saiba que agora você foi perdoado daquele pecado que te atormentava, aquele jugo que você carregava, que você se sentia cansado, que te afligia. Eu tiro de você hoje e eu te deixo livre para você me seguir. Mas vai e não volte e não peque mais. Não volte nunca mais atrás. A vida, aquela prática antiga, acabou, morreu. Quando eu aceitei a Cristo, eu era o filho mais velho, sustentava a minha mãe, dando de comer meus irmãos, criando meus irmãos junto com ela. A primeira casa que eu construí foi para minha mãe. Eu não construí para mim. Eu já era casado. Mesmo assim, a minha mãe me tocou na porta da casa dela quando eu disse que eu era crente. Alguém contou lá, o Antônio, ele aceitou Jesus e nasceu em Deus e agora ele é crente. Não acredito, não. Não acredito. Aí um dia eu vim na casa dela, eu morava na Serra. Eu vim na casa dela para tomar a bênção. Quando eu fui chegando, ela viu que eu não era mais aquele homem cabeludo que tinha o cabelo aqui nas costas. Uma camisa de manga comprida, que ela nunca viu usar camisa de manga comprida, havia eu sempre com a camiseta regata nas costas.
Chegava na casa dela, ela veio de calçãozinho e outras coisas. E muito mais coisas, que eu não vou falar isso aqui. Então quando ela viu eu vestido camisa de manga comprida, eu tomei a benção a ela, cabelo cortadinho, tudo certinho. Eu disse: Antônio, eu não acredito que você agora é um protestante. Sou, senhora, eu protesto do pecado. Eu entendi que a nossa religião enganou nós durante tantos anos. E hoje eu sou cristão. Pela palavra que eu ouvi, eu entendi. Aí ela disse: então eu lhe peço, por favor, sai da minha porta. É duro para mim. A casa era minha, foi eu que construí. É mesmo assim. É bom que vocês entendam que eu estou aqui falando de coisas espirituais. Quando Jesus disse que os inimigos vão ser os seus familiares, está dizendo o seguinte: existem demônios que vão se levantar contra você no meio da tua família para fazer coisa que você nunca esperou. Um filho que você ama muito, ele vai ser usado por demônio para te entristecer. Satanás não vai usar um estranho da fora, não. Ele vai usar quem está perto de você para tirar você do caminho, para que você desanime dessa salvação. Quem sabe a tua esposa, o teu esposo, alguém que você ama, que você esperava dessa pessoa uma ajuda no momento que você quer se salvar, essa pessoa vai ser contra a sua salvação. Jesus estava falando isso. E isso aconteceu comigo. Eu me retirei, eu tinha um respeito muito grande por minha mãe, me retirei. Me deu vontade de chorar. Mas eu tinha um costume lá no nosso lugar que é dizer que homem não chora. A gente tenta se esconder para dizer que não chora, mas Deus sabe de todas as coisas. Como é que está o coração, como é que está o sentimento. Momentos que você precisava de um abraço e não tem ninguém para te abraçar, porque você quer fazer o bem. Porque você abandonou o pecado na sua vida, porque você deixou a prática imoral que você fazia, e agora você vai servir a Deus. Satanás se levantou contra a tua vida, não foi a tua mãe, não foi o teu irmão, não foi o teu pai. Um demônio lutando para você sair da salvação, para você não alcançar as coisas de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor prometeu estar conosco, e eu tive um propósito, uma ajuda muito grande. A igreja era de muita oração. Meu pastor era teólogo, um homem que tinha muita condição de ensino, de pregação, de ajuda, muito espiritual, que me ajudou muito. Havia uma mocidade na época que tinha aceitado Jesus, eu estava com 34 anos. E quando isso aconteceu, a minha mãe logo passou uma ligação para a minha família que eu era protestante. Porque lá fora a gente conhece como protestante. Nem ela mesmo sabia o que é protestante, a palavra protestante. Mas toda semana eu levava aquela feira dela, aquele ajuda que eu levava, sempre no final de semana eu entregava para ela. Aí no final de semana eu trouxe alguma coisa, vim, e eu disse: peça, mãe. Ela não falou nada. Eu digo: aqui está as contas da senhora. Aí daqui a um pouco eu fui saindo, digo: benção, mas toma a benção os crentes. Sua família agora é os crentes. Então essa palavra se cumpriu na minha vida. Aleluia! Agora os teus inimigos são os teus próprios familiares. Isso pode ter alguém aqui nessa noite que você se sente angustiado, porque você queria que tivesse alguém junto com você e não deu. Você não está vendo esse alguém me acompanhando, me seguindo. Mas tenha paciência. Eu vou contar o desfecho dessa história. O que aconteceu no futuro depois. Não demorou muito tempo. Aí eu procurei o meu irmão, morava em Vitória. Cheguei na casa do meu irmão, ele já sabia que a mamãe tinha mandado avisar. Eu entrei pela porta da frente, a esposa dele me recebeu bem. E ele saiu pela porta da cozinha, um amigo que nós jogava junto, bebia junto, brincava junto, fazia loucuras junto, eu e ele. Era um companheiro que eu contava com ele agora.
eu perdi esse companheiro. Os amigos que viviam comigo faziam serestas madrugada inteira. Eu fazia serenatas nas madrugadas inteiras junto com amigos. Esses amigos eu perdi todos eles. Aí depois eu entendi que não era meu amigo. Meu amigo são vocês. O Senhor colocou pessoas que oram por mim, que me ajudam nas aflições. Eu estou longe de vocês, mas eu sei que tem alguém orando em meu favor. Tem alguém trabalhando para o bem da nossa salvação enquanto você dorme. Tem alguém que chora de joelho orando pela sua família. Esse é o amigo que eu esperava receber. Mas no momento eu não entendia e eu quase desviei por causa disso. A igreja não me recebeu muito bem. Durante 3 meses, os irmãos não acreditavam que eu era crente, porque eu aprontei muita coisa naquela região, muita coisa. Não dá mesmo para acreditar. Assim, uma obra radical de uma hora para outra acontecer. Mas esse é o trabalhar de Deus. E com o tempo eu ouvi um evangelista dizer verdadeiramente: Deus está na vida desse irmão. Eu ouvi essa palavra daqui do púlpito, eu estava lá atrás, mas eu estava em oração. Eu entrava na igreja glorificando o nome de Deus, porque tinha uma igreja que dava glória mesmo. Era uma perturbação naquela igreja, com glória, aleluia e batismo com o Espírito Santo. E aquilo foi muito bom para mim. Aí, irmãos, por que ele falou verdadeiramente Deus está na vida desse irmão? Porque os outros, uma parte deles dizia: não, ele está aqui de Araque. Daquela igreja eu enganei diversas moças ali dentro quando eu era solteiro, fazendo coisas que não devia e ainda perseguindo a igreja. Então a pessoa fica pensando o seguinte: é mais uma vida dele aqui para enganar, para atrapalhar a igreja, entendeu? Então eu tive uma dificuldade nesse sentido, mas ele que tinha me chamado, conhecia o meu propósito, me segurou. Eu não desisti não. Dia depois, eu não sei se demorou 4 meses, a minha mãe ganhou uma Bíblia na igreja católica. Tudo é um preparo de Deus. Quando você se mantém firme, Deus vai se preocupar em cuidar de você. Não fica olhando para os embaraços não. Limpa primeiro o caminho que você vai passar, e esse caminho é limpo com essa palavra. Deixa a palavra penetrar na tua vida e você deixa Deus agir o que Ele tem que fazer. É Ele que vai fazer, não é você. Mas se esforce pela salvação. E eu fui arrancando tudo aquilo que não valia nada, tudo aquilo que não agradava, eu fui tirando. E eu continuei. E como a mamãe ganhar essa Bíblia, eu cheguei lá um dia e ela veio me fazer uma pergunta sobre Nossa Senhora. Eu nunca esqueço disso. Eu desci ela a perguntar tudo que queria. Ela disse um monte de coisa, que filho é esse, que ele tem valor e a mãe dele não tem valor, não sei o que, não sei. É tudo o demônio usando a pessoa para lhe desanimar. Eu precisava ouvir ali uma palavra de incentivo, um abraço da minha mãe, que ela sempre me abraçou. Eu abraçava a minha mãe e beijava ela. Uma mulher sofredora que criou os filhos, nunca deu um para ninguém, lutando na roça com muita dificuldade. Quando eu vim embora, eu deixei ela chorando na porta da casa. Eu vim para São Paulo e eu disse: reze por mim, que se Deus abrir um espaço para mim, eu venho me buscar aqui. E quando chegou no tempo certo, eu fui buscar minha mãe e meus irmãos. Eu trouxe tudo para cá. Eu não estava mais em São Paulo, eu já estava aqui no Espírito Santo. E isso aconteceu tudo aqui perto. Estou contando a minha história, posso contar? Nunca contei meu testemunho aqui. Aí depois que ela disse tudo que queria,
Eu me lembro que eu disse assim, mas é o Espírito quem dá a palavra, irmão. Não fica procurando arranjo, escrevendo alguma coisa para fazer a vontade de Deus, não. Entra no altar de Deus, se consagra e deixa o Espírito Santo te revelar. Ele vai se comprometer em te ajudar nos momentos difíceis. Jesus disse, porque o Espírito te dará a palavra. Ele vai te dar a palavra. Ele vai cuidar de você. Ele vai sempre te ajudar. A luta vai vir mesmo. Embates vão vir. Dificuldade vai acontecer na tua vida. Mas não fique de braços cruzados se sentindo derrotado, não. Se levante e diga, não estou sozinho. Não estou sozinho. Porque eu entreguei minha vida para aquele que pode todas as coisas. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu vou fazer a obra de Deus. E não dá para você cantar, não dá não, eu estou derrotado. É a mesma coisa que dizer estou derrotado. Dá para você pregar, não dá não, eu estou vencido. Eu me entrego, eu me rendo. Satanás quer isso. Levante a sua cabeça, se erga nessa noite e faça um propósito com Deus. Ele está pronto a te ajudar. Porque Ele me ajudou. Quando ela acabou tudo, eu disse assim, mãe, quantas mães Jesus tem? A compreensão da senhora. Quantas mães? Não sei não, isso é um mistério aí, mãe. Aí não tem resposta mesmo, porque quem não conhece a Bíblia não tem resposta. Religião não segura ninguém firme na presença de Deus. Nem o cristão tem religião. Nós temos salvação dada por Jesus e custou o sangue dele na cruz do Calvário. Quando o homem recebe isso, o cão nenhum tira ele da posição. Aí quando ela disse, não, isso é mistério, não, mas tem negócio de mistério não. Só existe uma mãe que gerou Jesus. E aí eu disse algumas coisas para ela não respondeu mais nada. E daí uns dias ela estava lendo Bíblia. Dias depois ela disse assim, eu queria ir lá na escola junto com você, da sua igreja. Porque eu não briguei com ela. É uma ignorância quando alguém aceita Jesus e brigar com o seu marido para ele vir para a igreja. Deixa Deus chamar ele, você vai se consagrar, vai orar. Brigar com seu filho, com seu vizinho para vir para a igreja. Deixa Deus chamar a pessoa, porque quem liberta o homem é a palavra de Deus. E ela foi para a escola, chegou lá, as irmãs abraçavam ela como se fosse um membro daquela igreja. A mãe saiu maravilhada. Aí em seguida, depois ela veio para o culto. Chega lá, Deus fala, mamãe. Daqui um pouco ela ficou com vergonha de aceitar Jesus perto de mim. Ela mesmo falou isso. Ela foi para Deus e amor e aceitou Jesus na Deus e amor. Que fala a mesma língua, que tem os mesmos dons e que usa a mesma palavra. Mamãe aceitou Jesus lá. O meu irmão, eu chegava na casa dele e fazia como sempre, eu falei com vocês. Quando chegou um dia, eu entrei na casa dele de manhã cedo. Jesus me deu um hino. Jesus me deu alguns louvores, inclusive tem até hinos gravados. Esse hino dizia assim: como é triste, irmão, como é triste nós saber que juntos vivemos. E nós vemos a igreja subindo e os outros ficando sofrendo. Mas ainda há tempo na vida, se quiseres reconciliação. Jesus Cristo ainda te chama, por amor, levante sua mão. E eu fui, e chegando lá, eu chamei meu irmão para cantar esse hino, ele não quis ouvir. Ele se escondeu lá dentro. Naquele momento eu estava cantando o hino da harpa cristã, o hino 2 da harpa, o que é saudosa lembrança. Quando entrou uma mulher na sala, a mulher caiu endemoniada na sala. Ela caiu o quê? Oprimida na sala.
E começou a revirar a televisão da minha cunhada, do meu irmão, as cadeiras, tudo, fez uma bagunça lá. Aí a Rosa, minha cunhada, veio e se agarrou com ela. Você está ficando doida, fulana? Aí o bicho respondeu, não é fulana. Foi o primeiro demônio que eu expulsei na minha vida. Primeiro expulsei o meu, estava em mim. E depois fui expulsar o dela. Aí quando eu falei no nome de Jesus, levei a mão assim. Ela disse, tira a mão da minha cabeça. Eu estendi a mão, só fiz assim, ela caiu. Ela já tinha caído, se levantou, fez bagunça. Aí quando eu fui estender as mãos, não tinha muito costume, mas a igreja lá fazia isso, então a gente copia, porque é bom, a gente vai copiando. Aí ela ficou liberta. Eu disse, Rosa, não é ela não, isso aqui é uma opressão. Aí o meu irmão na hora ele saiu. Aquilo ali foi no caminho. Ele saiu para ver. Aí quando ele viu a mulher liberta, chorando, ele disse, Antônio, é desse jeito que acontece. Aí eu tive liberdade de pregar para ele. Dali nasceu uma salvação. O meu irmão há muitos anos é obreiro da Deus é Bom, é um presbítero da Deus é Bom. Ele faz programa na Rádio Capixaba. Está lá. Ele e a esposa dele. A família dele foi tudo, já reunido comigo uma época. Então aqui voltando para o assunto que Jesus falou, já estou encerrando. Os inimigos da sua casa agora são os seus familiares, seus inimigos. Quem ama o pai ou a mãe, eu vou deixar a igreja por causa da minha mãe. Já que é assim, Jesus, eu vou largar, já que ela não quer me seguir, não vou ficar dando desgosto, mamãe. Você pode até deixar de agradar o boteco onde você vai, deixar de agradar, às vezes em um lugar onde não está certo, por causa da sua mulher ou do seu marido. Isso pode. Agora você deixar a sua salvação no meio do caminho para agradar alguém, isso é infantilidade, isso é loucura. O maior prêmio que o homem recebe na vida, aqui embaixo e na vida eterna, é a salvação da sua alma. É o perdão dos seus pecados. E por Jesus eu deixo filho, deixo mulher, deixo mãe como deixei e deixo muitos outros. Só que ele me entregou tudo de volta. Minha família toda é cristã hoje. Tudo é cristão. Eu não vou contar mais coisas aqui para não tomar tempo. Voltando aqui, ó. Quem ama o pai ou a mãe. Não, mas eu não amo. Eu amo mais é a Jesus mesmo. Só que você, para provar que ama Jesus, precisa dar prioridade à sua salvação. Você só pode provar que você ama Jesus quando você se sentir um homem perdoado, uma mulher perdoada, uma mulher salva na presença de Deus, que você possa dar fruto na casa de Deus. Jesus não escolheu ninguém para ficar sentado lá no banco, ser membro de banco. Ele não escolheu. Ele escolhe alguém para dar fruto na casa dele, para continuar louvando a Ele, adorando o nome dele, glorificando a Ele. Cuide da sua salvação, porque o tempo está chegando e Jesus está voltando aí. E pode ser que a porta se feche e amanhã seja tarde demais. Mas hoje a porta ainda está aberta. Quando chega no versículo 38, ele diz assim: quem não tomar sua cruz e não me seguir. Esse seguir que ele está dizendo aqui não é ficar uma semana sem vir na igreja, sem saber o que aconteceu. Passa a semana feliz, às vezes de perto para cima, na espreguiçadeira em casa, na televisão, assistindo novela, e a igreja aqui chorando, orando, clamando por aquela alma, e está bem tranquilo, pela para cima. Isso é seguir Jesus. Quem segue Jesus está perto dele dia e noite. Deus, ele olha para Josué e diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite. É dia e noite meditando, seguindo, melhorando, sempre melhorando. Nós precisamos melhorar. Nós mudamos o primeiro passo em cima desse degrau aqui.
Nós estávamos lá embaixo do buraco. Aí, por misericórdia, eu nem sei porquê, não dá nem para entender, não há nenhuma ideologia que possa explicar a salvação. Não existe nenhuma ciência que explique isso. Mas aí, de repente, Deus se engraça no infeliz e traz ele e bota ele aqui no primeiro degrau. Aí Paulo diz assim: agora vocês estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é lindo, isso aqui. Agora, quando eu saí da lama, quando me tiraram do escuro, quando eu era preso nas algemas do pecado, quando o demônio tinha me enganado e me prendia, eu estava satisfeito e me conformava com aquilo que ele fazia comigo. Mas agora a salvação chegou na minha vida, eu entendi que eu agora preciso subir o primeiro degrau. Eu preciso dar o primeiro passo para Jesus e dizer: sim, Jesus, conte comigo. Eu sei que os meus dias estão contados. Daqui um pouco o Senhor vai me levar e eu não quero ir para aquele lugar, não. Eu tenho esperança da vida eterna, não por ser bom, não é porque visto paletó, não é porque estou pregando, isso não leva ninguém para o céu, não. Eu sinto esperança de entrar no céu, porque eu aceitei aquele que perdoa pecado. E quem aceita Ele, serve a Ele, segue levando sua cruz com paciência, não importa, mas leva a sua cruz. Apocalipse, não tinha em casa ele, Apocalipse 3, versículo 5, ele diz assim: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso é muito lindo, irmão. Aquele que vencer o quê? Vença essa natureza pecaminosa que você tem. Vença esse propósito do coração duro que você tem. Tem pessoas que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. É necessário deixar o Evangelho, as boas novas, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que purifica. Ela quer um lugarzinho no meu coração. Essa palavra quer um lugar no meu coração. E hoje é noite de mudança na nossa vida. Vamos mudar, melhorar a nossa situação diante de Deus. Não botar desculpas e não achar que está difícil demais, que estou muito cansado, que isso não é para mim. Isso fala com o pastor, fala lá não sei por quem. Isso não é para mim, é você mesmo que Jesus está chamando. Quem sabe o pastor da igreja vai ser você. Quem sabe a presidente do sítio de oração vai ser você que acha que você não tem nada aqui. Talvez Deus está te falando hoje para amanhã cumprir o seu propósito. Então o que vencer será vestido de vestidos brancos, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome no livro da vida.